Bom, a próxima técnica é a espectroscopia de emissão por plasma. Nessa técnica, a emissão é o principal fenômeno, emissão atômica. Quando o átomo está em um estado excitado, quer dizer que um dos seus elétrons está em um estado de energia superior àquele do seu estado fundamental. Quando o elétron volta para o seu estado fundamental, essa diferença de energia entre o estado elevado e o estado fundamental é compensada por meio da emissão de um fóton. Esse fóton é característico do material, do átomo, né? E, portanto, lendo a energia, a frequência desse fóton emitido, a gente consegue saber qual é o elemento presente na amostra. Os fótons, eles são emitidos e são absorvidos por um fotodetector, que vai identificar esse espectro característico de cada elemento e, portanto, vai nos dar a composição da nossa amostra. A absorbância vai ter o mesmo significado aqui, porque o fotodetector vai detectar esse espectro emitido pelo átomo, e é uma medida relativa que depende da calibração do equipamento. Também, como conceito fundamental nessa técnica, é o conceito de plasma. Plasma é definido como gás ionizado, contendo elétrons livres e íons livres em movimento desordenado que apresenta efeitos coletivos. Então, no geral, a gente pode dizer que os plasmas eles são eletricamente neutros, como um todo. Devido à quantidade de partículas livres eletricamente carregadas, o plasma ele vai ter uma resposta coletiva a forças de campo externas, tais como gravidade, campo elétrico, campo magnético. Em altas frequências, o plasma ele vai se comportar como se fosse um dielétrico, como se fosse um isolante. E em baixas frequências, o plasma ele vai se comportar como um condutor. Outro fator que vai influenciar também é o seu grau de ionização. A característica do plasma vai depender da frequência e do seu grau de ionização. Quanto mais ionizado, mais condutivo vai ser esse plasma. Os plasmas eles têm uma faixa muito grande de temperaturas e de densidades que vão variar de acordo com a aplicação e com o contexto. Bom, aqui a gente tem uma distribuição dos plasmas de acordo com a sua temperatura e a sua densidade. Temperatura em eletronvolts, sendo que 1 eletronvolt é em torno de 11,6 mil Kelvin, e a densidade dada em 1 sobre centímetro cúbico. A espectroscopia atômica por chama, ela, como a chama é um tipo de plasma, ela opera em torno de 2.300, 2.800 Kelvin, né, uma temperatura razoável, mas a espectroscopia de emissão por plasma opera aqui em torno de 1 eletronvolt, então em torno de 11.000 Kelvin, 8 a 12.000 Kelvin. Né? A gente tem aqui ventos solares, que são responsáveis por algumas anomalias magnéticas que a gente experimenta aqui na Terra, as coronas solares, uma temperatura de uns 100.000 Kelvin, e experimentos de fusão nuclear e tal, que variam de 100.000 a 1 milhão de Kelvin, bem intenso. Bom, princípios da espectroscopia de emissão por plasma. Os primeiros dispositivos para a espectrometria atômica por plasma operavam em corrente contínua e induziam a formação do plasma por meio de micro-ondas, mas sofria de muita instabilidade por fatores externos e muita interferência devido às micro-ondas. A espectroscopia por chama ela é somente capaz de analisar uma espécie por vez, mas era muito mais estável antes dos anos 80, porque na década de 80 foi desenvolvida a técnica de espectroscopia por plasmas indutivamente acoplados, que é muito mais estável do que plasmas de corrente contínua e micro-ondas.
Isso permitiu um avanço significativo em técnicas espectroscópicas. Os plasmas são de altas temperaturas, como a gente acabou de ver, e, portanto, isso aumenta muito a taxa de atomização da nossa amostra e impede a formação de óxidos e outros compostos que poderiam dar medições erradas, dados falsos. E a fluorescência do gás ionizado é algo que a gente consegue observar nos plasmas com aquele brilho arroxeado ou de outra cor, dependendo da amostra que a gente está analisando. Aqui a gente tem a montagem básica de um espectrômetro de emissão por plasma. A gente tem um gás carreador. Esse gás ele vai iniciar o plasma para depois a gente injetar a nossa amostra nesse plasma e obter a emissão atômica. Posteriormente a gente analisa o espectro emitido por meio de fotodetectores. Hoje em dia se usa mais detectores integrados em serviço, de estado sólido, e isso tudo é processado por uma unidade de processamento, normalmente um computador. Hoje em dia também usam-se microprocessadores e alguns embarcados. Antes de vermos com um pouco mais de detalhes o funcionamento, vamos compreender o propósito da tocha de plasma. A tocha de plasma ela tem três objetivos: vaporizar o solvente, atomizar a amostra e excitar os átomos do sal. Então, vaporizar o solvente, eliminar a água do solvente onde está a amostra. A amostra normalmente é dissolvida em uma solução aquosa. Então, em seguida, a gente tem que atomizar a amostra para poder obter os espectros atômicos ao invés dos espectros moleculares, as bandas, E, por fim, a gente precisa excitar esses átomos, essas espécies químicas atomizadas do sal, que é a nossa amostra. Aqui a gente tem um exemplo de como funciona uma tocha de plasma. O plasma ele é mantido por um circuito oscilador que acopla magneticamente os elétrons livres do gás e da amostra à bobina de radiofrequência. Então seria algo como um transformador. O oscilador, que normalmente é um Colpitts, uma topologia Colpitts, Hartley ou Arston, atualmente substituído por circuitos com PLLs ou FLLs, geram uma frequência de em torno de 27 a 41 MHz e controla a tensão e a corrente fornecidas à bobina. O campo magnético gerado por essa bobina é suficiente para excitar alguns elétrons de valência do argônio, que é o gás carreador e o gás resfriador. Aqui é a entrada para o gás carreador e aqui é a entrada para o gás resfriador. Mas para iniciar o estado plasmático não basta só excitar os átomos de argônio, precisa também dar um início. Por isso, normalmente aqui no fim você tem um spark gap, uma região onde é gerado um pequeno arco para dar início ao estado plasmático. A temperatura atingida aqui é normalmente em torno de 10.000 Kelvin a 12.000 Kelvin. Aqui a gente tem um exemplo em vídeo da espectroscopia de emissão por plasma. O argônio preenche o tubo, o próprio argônio também resfria o tubo, a fonte de radiofrequência é acionada, o campo magnético vai excitar as moléculas de argônio, o argônio vai começar a emitir fótons, o disparo inicial vai ser realizado para dar início ao estado plasmático. Então, a tocha está pronta para receber a nossa amostra e gerar o espectro.